Bom dia, amigo contador, cliente SCI, parceiro SCI. Como é que vocês estão nessa manhã de quinta-feira? É isso aí, quintou, hein, pessoal? E é isso daí. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Eu sou o Matheus Cortese, né? Host hoje dessa semana, né? Então, uma semana um pouco diferente do padrão. E hoje quem vai ser a nossa co-host vai ser a nossa grandiosíssima Bia. Bom dia, Bia, como é que você está? Tô bem. Tudo Voltando certo? de férias. Voltando de férias? Uhum. Pô, que coisa boa, ficou quanto tempo de férias? 5 dias. 5 dias, só 5 dias. Só Conseguiu descansar, renovar as energias? Deu para dar uma descansadinha, deu para dar saudade do nosso TBT. Ah, tá certo, é isso daí, sensacional. E qual que é o tema hoje, Bia? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, como que a gente faz as precificações aí dentro do nosso financeiro. Legal, isso é muito importante. Como que a gente faz as integrações aí entre os módulos com o financeiro. É bem bacana o tema de hoje. Legal, hoje vai ser rico em conteúdo, tá, pessoal? Então, acompanha bastante, presta bastante atenção. Se tiver qualquer tipo de dúvida, já manda aqui no nosso comentário, né? E compartilha esse link ali com os seus colegas e também com seus conhecidos para acompanhar esse momento aqui, que vai ser muito bom, certo? E, Bia, a gente nunca tá sozinho, né? Não. Quem nós estamos acompanhados hoje? Hoje é de peso. Hoje tá? é de peso, Hoje né? é de peso. Aí, nossos legal. grandiosos, os especialistas. André e Kátia aí, legal. ó. Bom dia. Saudades só. Legal. Pô, hoje deu um momento de eu juntar com o André e a gente não vai tocar nada. Eu acho que vocês deveriam fazer uma palhinha. Cadê o dueto, né? Cadê o dueto? Até o final, vocês deveriam... Tem que ter um feeling aí. A gente faz aquela coisa. improvisação. Aham. Só a capela, assim, não precisa do... né? Então tá certo. É assim então, que fala, né? Quando não tem o violão. Isso, capela. só a capela. Uhum. Isso daí, legal. Então, bacana, temos muitos bons dias agora já, né? Bom dia, Celso. Bom dia, Thaís, da Ana, nossa queridíssima Camila, Lívia, Daraci, realmente bastante pessoal aqui no nosso chat já acompanhando. E é isso daí, pessoal. E antes de a gente começar esse tema importantíssimo, nós teremos os nossos momentos das notícias da SCI, hoje, com o grandiosíssimo Jean e a nossa querida Ângela. Bom dia! Está começando então mais uma edição do SCI Talks, com as principais atualizações do mundo fiscal, contábil e jurídico. Eu sou a âncora 1, a Ângela. Eu sou o Jean. Acompanhe agora os destaques desta quinta-feira, dia 8 de maio. Receita Federal abre diálogo com a sociedade civil sobre regulamentação da reforma tributária. A Receita Federal iniciou uma importante iniciativa de participação social no processo de regulamentação da reforma tributária, prevista na Lei Complementar 214 de 2025. Ofícios estão sendo enviados a entidades representativas de diversos setores econômicos e sociais, convidando-as a recolher sugestões da sociedade civil e acompanhá-las formalmente por meio de um formulário estruturado. Ofícios estão sendo enviados... Vamos passar para a próxima, né? O objetivo é garantir as contribuições estejam alinhadas às áreas temáticas do processo regulatório, promovendo clareza, objetividade e efetividade na análise técnica das propostas. O prazo final para envio dessas contribuições é 30 de maio de 2025. Florianópolis publica normas sobre enquadramento no regime fixo e anual do ISSQN. A Secretaria da Fazenda de Florianópolis publicou a Instrução Normativa número 002 de 2025, com novas regras para o enquadramento da sociedade no regime fixo e anual do ISSQN. A medida estabelece critérios específicos para a sociedade simples composta por profissionais habilitados, como advogados, engenheiros, médicos e contadores, que atuam exclusivamente em suas áreas intelectuais. O enquadramento pode ser feito no momento da inscrição municipal ou por meio de revisão solicitada, desde que atendidos os critérios legais. Sociedades optantes pelo Simples Nacional, em regra, não pode aderir, salvo exceções. Vale lembrar, as sociedades enquadradas ficam dispensadas da retenção do ISS na fonte, desde que emitam notas corretamente. A norma já está em vigor. Receita Federal alerta: não envia cobranças por SMS ou WhatsApp a mês. A Receita Federal reforçou que não realiza cobranças por SMS ou mensagens via WhatsApp para microempreendedores individuais. Muitos MEIs têm recebido mensagens falsas alertando sobre o cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do DAS, o que é golpe.
A regularização de débitos deve ser feita exclusivamente por canais oficiais, como o Portal do Empreendedor, ECAC e o aplicativo MEI. É fundamental ignorar mensagens com links suspeitos e não realizar pagamentos fora das plataformas autorizadas. Hoje tem live dos síndicos, convenções que constroem ou destroem a gestão condominial. Nesta quarta-feira, às 15 horas, tem evento ao vivo no canal YouTube dos síndicos, com o tema Convenção e Regimento Ruins, a bomba relógio de um condomínio. Será uma conversa objetiva e prática sobre os erros comuns das convenções e regimentos internos que comprometem a gestão condominial. E durante a live, você vai entender quais cláusulas podem fragilizar a sua gestão, como corrigir erros jurídicos comuns, diferenças entre convenção e regimento, o que deve e o que não deve constar nos documentos condominiais. Uma oportunidade essencial para síndicos e administradores que desejam prevenir conflitos e garantir segurança jurídica na gestão de seus condomínios. Essas foram as principais notícias do dia. Continue conosco para se manter bem informado com o SCI Talks. Muito obrigado pela sua companhia. Desejamos uma excelente tarde e até a próxima edição. Legal, sensacional. Esse notícias quentinhas, né? E ricas em conteúdos, né, Bia? Sim. Um ponto que é muito interessante também é porque o Jean, ele também toca, hein? Ah, é? Dava pra gente fazer até um trio, olha só. Trio, é verdade. Olha só. Mas toca aqui instrumento. Ele toca violão também. Opa. O menino, ele é bom, cara. Ele é bom. Achei que tu ia dizer que ele toca baixo. Olha, seria legal, daí já dá pra montar um power trio ali, né? Legal, Verdade. sensacional. E é isso aí, pessoal. Fique atento ali à live dos síndicos, que vai ser bem bacana, tá? Acompanhem e não percam essa data, tá certo? E agora iniciando então sobre um pouco da flexibilidade e automação, Bia. Qual que seria o primeiro ponto, ou como a gente vai iniciar esse tema que é muito interessante? Vamos Os deixar nossos aí os especialistas, nossos né? especialistas É hoje. isso aí. Bom, não vou estragar o momento de ninguém, mas parece que a Kátia tem uma analogia matadora. Assim. Ah, é? Essa conversa, eu tô Eu ansioso tava aqui para pensando em ouvir. vários. A Kátia veio preparadíssima. Então, no nosso dia a dia, todos nós consumimos serviços e produtos, e por alguns serviços a gente tem um valor estipulado, valor fechado, e alguns ele tem um valor variável. Legal. Assim também são nas nossas empresas contábeis, né? Os nossos clientes. Alguns trabalham com um valor fechado, um honorário fixo, e outros têm honorários variáveis. E a gente, no nosso dia a dia, tipo, um exemplo seria, por exemplo, quando a gente vai no shopping e tem estacionamentos no shopping. Até 1 hora é um valor. Passou a horas a mais, vai adicionando valor. E assim é no dia a dia, né? Eu posso conversar com o meu cliente ali e combinar um honorário com ele. Um valor X para um determinado serviço. Assim, por exemplo, até 10 funcionários. Vou usar o exemplo da folha de pagamento, né? Perfeito. Eu vou calcular essa folha de pagamento, até 10 funcionários, o valor cobrado é X. Para cada funcionário adicional, eu vou cobrar, a gente combina um valor a mais ali para pagar esses adicionais. Então, tem várias formas de trabalhar durante no dia a dia, né? E a gente vai apresentar para os nossos clientes como o sistema pode ajudar nesse controle. Olha só que incrível. Meu, sensacional. Legal. Sem ter que fazer esse cálculo manual, numa planilha, botar lá, e quantos funcionários tem no mês, quantas folhas eu calculei, recalculei, tudo Isso, automaticamente. Isso, tudo automaticamente. Pegando a linha da Kátia, o que a gente poderia perguntar agora é como que a gente chega nesse valor variável, né? Tipo, por que ele é variável e com base em que ele varia, né? Então, a Kátia deu um exemplo ali muito interessante, que também é uma ferramenta que o sistema já disponibiliza, e a gente pode explorar um pouco mais no detalhe aqui hoje, que é essa determinação do valor sobre a quantidade de processos ou a quantidade de itens processados em algum outro departamento para aquele cliente. Então, ela deu um exemplo ali, que é o mais, né, acho que é o mais... Simples, acho. mais Primeiro- objetivo, mais comum, todo mundo vai já se relacionar com ele também, vai ter ali uma compreensão e tal, acho que todo mundo usa, né? Que é essa parte dos cálculos de folha de pagamento, né? Então, posso basear a cobrança do meu honorário
ou a cobrança de um determinado serviço sobre a quantidade de folhas que eu processei para aquela empresa, né? Legal. Então, são várias opções de precificação, de critérios de precificação que o usuário pode ter ali à sua disposição, que a gente pode explorar e dar dicas valiosas aqui para os nossos clientes, né? Aqueles que já usam o financeiro, ainda não utilizam essas funcionalidades, né? Podem começar a utilizar. Quem não utiliza o financeiro ainda, com certeza vai se interessar em utilizar depois de ouvir isso. É isso aí. Sensacional. Realmente, o nosso módulo do financeiro ele é extremamente robusto, né? Sim. E tem muita operação dentro do financeiro, né? E é muito importante também que o nosso cliente ele saiba, né? Que hoje o financeiro que nós temos no visual no único, né? E tanto o controller também, né? Sim. Eles são aplicados para o escritório, né? E não ali para atender o cliente da contabilidade, né? E é muito interessante, até saiu muita automação agora nessas últimas versões, né? Então o financeiro ele está crescendo muito e cada vez mais está tendo uma procura muito grande mesmo. E ele faz toda a diferença, até porque ele já está todo interligado com o sistema, né? Contabiliza. É sensacional. E essa parte de cobrar sobre a folha de pagamento ou sobre a quantidade de lançamentos, né? Seja de lançamento contábil ou de lançamento fiscal. Isso a gente está falando do visual, do novo visual e do único, né? Então, nas 3 linhas tem essa funcionalidade. Claro que muda um pouquinho dentre as 3 linhas, às vezes a forma como vai configurar, né? Aqui a gente está com especialistas do novo visual e do único. Isso. E daí a forma de configurar no visual é um pouco diferente, mas também tem esse recurso lá no visual também. Sensacional, perfeito. E se você ainda não possui o financeiro e tem interesse em conhecê-lo, fala com o comercial, chama nós aqui nesse número que vai passar aqui embaixo. Isso. Aí, ó. Olha aí, ó. Profissional. Liga aqui, ó. Liga pro Matheus. Legal. Chama a gente nesse número, para a gente providenciar uma demonstração para ti, fazer toda uma validação da tua necessidade dentro do nosso módulo financeiro, na prática em si, de toda a parte de contas a pagar, parte de faturamento, boletos, provedores, tudo que você necessitar, a gente faz essa validação. E se porventura você já tem o financeiro e quer fazer uma reciclagem, saber um pouco mais sobre as automações, sobre as novas questões que foram atualizadas na última versão, também fala com a gente para a gente verificar ali talvez um cursinho de reciclagem, talvez algumas horas de treinamento, para você utilizar tudo que ele está disponível para te oferecer. Tá certo, pessoal? Esse tema, até quando a gente está escolhendo os temas, né, para trazer aqui, o André falou, tal tema que às vezes o cliente não conhece, mas a Kátia também, ela falou em uns 5 podcasts atrás, utilizem a nota fiscal por dentro do sistema, porque no atendimento, às vezes ela pega um cliente, foi lá, fez determinado processo, mas daí vai lá por fora e emite lá pelo provedor a nota fiscal. Então, assim, às vezes a gente traz aqui como forma de conhecimento, de uma maneira mais descontraída, mas de uma maneira informativa, muitos recursos que às vezes os clientes fazem por planilha, fazem direto pelo provedor, fazem direto pelo banco, ou fazem manual, mas que o sistema tem. É muita coisa que o sistema tem, e essa é uma delas, né? Para que vai lá calcular o valor do honorário manual de acordo com, né, a produção lá do mês, sendo que o sistema pode ir lá e fazer esse cálculo de acordo com o que foi produzido nos outros módulos, sabe? É verdade, e gera produtividade também, né? Ganha tempo, fica mais simplificado, fica centralizado, né? Então, realmente, vale muito a pena mesmo. Eu já peguei casos no atendimento em que o cliente não estava no financeiro, estava em um dos nossos módulos de gestão, buscando relatórios para fazer a conferência, justamente de qual que era o volume de trabalho, de tempo empregado para cada cliente dele, né? Com relação ao cálculo de folha, lançamentos contábeis, quantos eram manuais e total de lançamentos, né? E daí, na conversa, a gente perguntou, mas qual que é o teu objetivo? Tu quer verificar, fazer um orçamento para o cliente para reajuste, ou qual que é o teu objetivo? Aí ele falou, não, eu quero cobrar por cálculo. Aí opa! Então, no financeiro, a gente tem como configurar e fazer essa cobrança, trazer essa cobrança mensal, sem que ele tenha que ir lá gerar um relatório para fazer o lançamento. Ele pode sim gerar um relatório na folha ou em um dos nossos módulos, como orçamento, por exemplo, mas para a conferência, né? Tipo, a quantidade. E a gente tem duas formas, que é a quantidade de ativos e o cálculo. Então, tem duas formas de cobrança sobre
os serviços da folha, né? Eu posso calcular posso cobrar por ativos, funcionários ativos, ou por cálculo. Daí, cálculo de adiantamento, cálculo de férias, cálculo de rescisão também. Tem todas Perfeito. essas opções. Legal. Kátia, até surgiu uma dúvida aqui do Antônio Magno. Ele sempre participa aqui com a gente. Bom dia, Antônio. O Antônio mandou o seguinte: o financeiro dos sistemas tem a possibilidade de fazer no formato de régua de cobrança? Não pode ser. No nosso sistema, o nome do processo não vai ser régua de cobrança, mas a gente tem um processo que monitora ali o contas a receber do cliente e envia notificações customizadas, né, pelo gestor, com base nos critérios que ele estabeleceu ali, né, de quando o cliente deve ser notificado, né. Então, que é o objetivo das réguas de cobrança que a gente vê, né. A gente tem esse recurso, né, essas notificações de cobrança para essa parte de notificações, mas a gente também tem um recurso que controla o que a gente chama no nosso sistema de situação financeira. Então, a situação financeira do cliente é um cadastro que pode ser alimentado pelo gestor com as possíveis situações em que os clientes podem estar no dia a dia, né? Então, ele pode estar ativo com alguma restrição, ele pode estar bloqueado, ele pode estar em processo de cancelamento, em processo de abertura. Então, as várias circunstâncias em que os clientes podem se encontrar no dia a dia, né? Perfeito. E a transição de uma situação, de uma condição para outra condição desses clientes, ela pode ser estabelecida no sistema com base em alguns critérios, de modo que o sistema faça isso automaticamente, né? Então, ele vai dizer, dando aqui um exemplo bem simplório, né? Ele vai dizer, quando o cliente atingir 3 faturas de inadimplência, ele deve entrar na situação de bloqueado, ou na situação de ativo com restrição, né? Perfeito. Então, ele pode fazer essa configuração e o sistema vai fazer isso automaticamente também. Então, esses itens, eles são o que equivalem a essa régua de cobrança que o nosso ouvinte mencionou. As regras, só que muda um pouco o nome, né? Muda um pouco a nomenclatura e tal, mas o resultado final... É interessante essa pergunta do Antônio, porque a gente já cogitou alguns recursos do sistema, assim, será que a gente muda os nomes dos nossos recursos? Porque, às vezes, isso também já surgiu, né? O cliente, às vezes, pensar que a gente não tem o recurso por conhecer de outra forma, porque em outro sistema são outros nomes, ou comumente é chamado de outras coisas, né? Só que, assim, conceitualmente, mas daí também a gente chegou num ponto onde, assim, essa é a nossa essência, né? Daquela forma que a gente idealizou ali, então... com explicações, com fax, né, ou da forma como o André expôs aqui, a gente consegue chegar e demonstrar que a gente consegue atingir aquele objetivo, né, e aí acabamos não mudando, né, nomes de recursos, nome de menus, mas sim, a gente tem muitos recursos que comumente, às vezes, são chamados de outras coisas, né? Isso acontece bastante nas demonstrações, o cliente vem, às vezes, de outro sistema, tem tal função. Pois é, deixa eu ver. O nome da funcionalidade no sistema que ele estava acostumado. Vamos explicar melhor um pouquinho o que é isso daí. Isso aqui é tal coisa. Então tá certo, é aqui dentro, só que muda a nomenclatura. Então, isso acontece bastante, inclusive. Sim. E legal, o Antônio até mandou ali show de bola. E é isso aí, pessoal. A cada dúvida que vocês forem tendo, vão mandando aqui pra gente, que hoje vocês viram que a gente tá com um time de peso, que eles são especialistas e eles estão preparados para qualquer tipo de situação, pessoal. Beleza? Então, bacana. Então, dando sequência, pessoal. Um item que a Kátia comentou ali, que eu achei bem interessante, eu acho que é bem relevante, ela falou sobre a parte da cobrança sobre os cálculos de folha, né? Legal. Ela comentou que pode ser cobrado sobre funcionários ativos ou sobre cálculos em si. Então, acho que esse ponto é bem importante, porque a gente fala de maneira mais genérica, quando a gente expõe a funcionalidade do sistema, né? O sistema faz tal coisa, ele cobra sobre cálculos. Perfeito. Expomos, assim, de maneira mais resumida o que o sistema faz. Mas entrando no detalhe, o usuário ele vai poder definir com exatidão sobre quais processos da folha ele quer cobrar o serviço, né? Então, a gente vai ter funcionários ativos, funcionários admitidos, demitidos no mês, afastados, a gente vai ter a cobrança sobre todos os tipos de cálculo. Tem a separação entre colaborador e contribuinte também. Sim.
Olha só. E além da folha, a gente vai ter também cobrança sobre quantidade de lançamentos de notas também. Sendo que ele também vai poder desmembrar entre notas de entrada, notas de saída, notas fiscais, lançamentos contábeis, né? Legal. Então, é interessante comentar com o pessoal que a gente fala assim da forma genérica aqui, mas entrando no detalhe, tem muita variação, né? Muita definição que o gestor vai poder fazer para deixar aquele processo mais customizado da Legal. maneira com que ele tem preferência de trabalhar no dia a dia, né? E que isso faz diferença também quando tu vai dar entrada numa empresa, né? Porque daí, é uma empresa simples ali, né? Tem pouca movimentação, mas tem um grande volume de colaboradores. Então, isso vai dar uma grande carga de trabalho para o meu setor de folha. Sim. Ela é uma empresa que ela não tem muito volume de faturamento, né? Às vezes emite poucas notas, não é muito volume de faturamento, me expressei mal. Ela às vezes tem poucos clientes ali, emite poucas notas, mas o volume dela de entrada é pouco, porque ela, né, às vezes tem poucos clientes ali, mas uma receita grande para esses poucos clientes, mas para fazer aquela receita, as entradas dela um volume é muito grande. Então, para tu dar a entrada daquilo, para tu não é contabilizar, para tu escriturar aquilo, vai dar um grande trabalho para o teu setor fiscal. Sim, então, com certeza. tu vai sobrecarregar o teu setor fiscal, e daí a apuração dos impostos ali e tudo mais. Então, tu tem que cobrar proporcionalmente o trabalho que aquilo vai dar, né? Então, não dá para simplesmente, não, é X, mas qual é o impacto daquilo? A gente sabe hoje. Exatamente. Qual é o volume de, né, pela folha ali. É um volume grande que tem, né? Toma tempo, e né? o pouco tempo que a gente tem para apurar a folha, a gente sabe, a gente está no dia a dia aqui, é aquele pouquinho de tempo ali que tem, lança as horas e apura e é social e tudo mais. A gente sabe o que os nossos colegas passam aqui, né? O que os nossos clientes passam. Então, como que vai cobrar de maneira igual, né? Esses volumes todos. Então, o financeiro permite justamente isso para ver. Não, tem um grande volume de notas de entrada. Pô, então eu posso cobrar de um jeito. Não, tem um grande volume de folhas, então eu vou cobrar de outro jeito. É um grande volume de notas de saída, então eu posso cobrar de outras formas. Sim, isso é muito importante também, né? Porque às vezes o cliente está cobrando a mesma coisa de clientes diferentes e ele está tendo às vezes o dobro do trabalho para um cliente B, por exemplo. Sim. Né? Então isso ajuda bastante, principalmente o gestor, a parte do faturamento e a visão que ele vai trazer também para os produtos deles em si, nos serviços, né? Sim. Então isso é muito importante, Para planejar, para distribuir essas empresas entre as pessoas, enfim, né? Com isso é uma gama grande de coisas que dá para fazer e planejar ali em cima da gestão, né? É verdade. E Kátia, uma dúvida. Hoje vocês pegam muitos clientes, às vezes que vocês pegam uma situação simples, que às vezes é só um conselho que vocês podem dar para ele, para não, faz desse formato e às vezes soluciona a vida do cliente assim, ou pega questões mais complexas? Depende. É bem variado. É bem variado. Legal. Mas a gente fica feliz quando a gente consegue ajudar o cliente ali no atendimento, né? Que a gente conversa com ele e realmente tem a questão assim que às vezes o início do atendimento ele é mais perguntas para a gente entender o que o cliente quer e daí poder dar a melhor opção para ele, né? E poder indicar qual o recurso do sistema que vai atender. Como a gente comentou agora há pouco, né? Às vezes ele vem perguntando de um recurso ou com um nome que a gente não conhece. Como eu não conhecia a régua de cobrança, mas eu conheço a situação financeira. Então, daí às vezes eu pergunto, mas por que tu quer? O que tu quer fazer? Aí eles contam e a gente indica qual é o melhor recurso. E é um feeling que a gente, é um feeling que a gente pega no dia a dia, né? Trabalhando no atendimento, na fábrica. Chega um momento que tu percebe assim, opa, eu acho que ele está querendo uma certa coisa, talvez esse recurso aqui atenda ele, vou sugerir, vou demonstrar. Né? E aí acaba que rola um casamento perfeito ali, o cliente fala, era bem isso que eu precisava. É isso aí. Com o reajuste também às vezes acontece isso, né? Que a gente tem vários recursos ali referente ao reajuste, então também a gente consegue pescando ali até... Relatórios acontece muito também, né? Porque o sistema tem uma gama grande de relatórios, cada relatório tem uma
tem várias opções de variações ali na forma como as informações serão exibidas, quebra, ordenação, tudo mais. E às vezes o cliente ele precisa de um relatório de uma certa forma, porque aquela é a melhor forma para apresentar para a diretoria, para apresentar para acionistas e assim por diante, né? Ou para até mesmo ali para uma conferência dele mesmo. E ele acaba se perdendo, às vezes, na quantidade de opções que o sistema oferece. Então a gente entra com sugestões, né? Com ali algumas perguntas e a gente já vai ter uma sugestão para oferecer para o cliente. Ele, acho que esse relatório vai resolver para ti. Assim, é um desafio a gente nos nossos módulos, sabe? Porque é diferente, assim, a gente trabalhar com... eu só não trabalhei aqui diretamente com a folha, né? Mas com o fiscal, com o contábil. Trabalhar com a folha, o fiscal e o contábil, a gente está lidando direto com legislação. Então, a legislação, ela diz para a gente, assim, ó, é isso. Nos módulos de gestão, a gente fica... É muito subjetivo, porque cada cliente, ele faz a sua gestão, claro, tem os protocolos, né? A gente tem a administração ali para nos nortear, mas ele gosta de apresentar de uma maneira X ou Y. Então, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem várias formas de fazer, né? De fazer o tipo da cobrança, de apresentar um relatório. Então, a gama que a gente disponibiliza é muito grande. Mas o cliente, às vezes, ele vai querer fazer de uma maneira X ou Y, né? Então, realmente, o desafio é conseguir contemplar tudo isso e, ainda assim, às vezes, a gente fica naquela sensação assim, ó, pô, a gente ainda pode fazer mais, sabe? Porque, às vezes, ainda pode ser que a gente não tá... Pô, ainda para esse nicho pode ser que ainda não está 100% assim para adequar, não é adequado a palavra, mas assim, pode ser que a gente ainda precise de um tipo de relatório para esse nicho de contabilidades para imobiliário, vamos supor, né? Só estou chutando. Então, é um desafio diário que a gente passa, né? Tirando a questão de bancos e notas fiscais que tem um layout definido, mas quando vai para uma análise assim mais de gestão, né? Vocês podem contribuir aí também. Fica subjetivo, sabe? O temporizador, o financeiro, o tarefas, porque é um controle, sabe? É a gestão, é a forma como aquele contador vai querer fazer a gestão do escritório dele. Ou até mesmo as coisas que são comuns no dia a dia, né? Os relatórios, os demonstrativos, só que como essa questão da gestão, como a Bia falou, ideias de gestão podem variar tanto de pessoas para pessoas, tu pode ter as tuas ideias, cada um pode ter a sua própria concepção de como fazer uma boa gestão, o seu jeito de fazer, né? Algo muito menos restrito por legislação ou esse tipo de coisa, né? Então, até mesmo para as coisas mais básicas do dia a dia, pode aparecer o cliente, não, mas tem essa ideia aqui, eu confiro o relatório dessa forma, ou eu comparo dessa maneira aqui e tal. Então, mesmo o relatório abrangindo várias opções, a gente ainda se depara com, opa, essa ideia é boa, poderia ter isso também. Perfeito. Meu, pessoal, que aula, hein? até a gente recebeu um comentário ali da Gisele, uma aula de gestão personalizada. Olha só, gente do céu. E agora eu tenho uma dúvida que é muito importante também. Eu quero ver se vocês estão preparados para essa pergunta. Ai, meu Deus, Mateuzinho. Agora foi a única pergunta que eu me preparei para esse momento. Como que o cliente SCI faz para conseguir um kit? Ele tem que mandar uma mensagem no Instagram do Wellington? Isso aí, exatamente. Wellington Marçal, gente. Sigam o @ dele. Sigam o Everton também. Digam bom dia. Digam bom dia. Exatamente. Aqui embaixo, pessoal, tá passando os nossos Instagrams, o Instagram da SCI e o do Wellington Marçal. E ele é justamente para a questão do kit. Então, assim como a Kátia comentou muito bem, exatamente, acertou, né? Aí, vai ganhar uma estrelinha no final do podcast. Eu já estou comentando aqui para ganhar o meu kit. Olha aí, o André também já está preparado. É isso aí, tem que correr, pessoal. O primeiro que chegar lá no Instagram do Wellington, seguir ele, mandar um bom dia, né? Seja educado, né? Chegar, só quero meu kit. Isso daí já não é tão legal. Mas entra lá, manda o seu bom dia, pede seu kit, né? E se você, porventura, for contemplado, grava um vídeo, faz uma postagem no Instagram e marca esse sim pra gente repostar ali o prêmio que você recebeu, tá certo, pessoal? Também siga, né, o irmão do Wellington, nosso outro diretor, que seria o Everton Marcal, certo? Então, mandar uma mensagem de bom dia lá para ele, tá certo, pessoal?
Então vamos dar sequência aqui com a nossa aula de gestão personalizada. Aula de Olha gestão. só, gente. Outro nível, né? Meu Deus do céu. Caraca. Olha aí, Rô. Ah, Beijo, Rô. A Rosana, verdade, Rosana. verdade. sim. Legal. Matheus, e além das questões personalizadas, tem despesas que elas são comuns a todas as empresas contábeis. Uhum. Por exemplo, todas as empresas têm funcionários, tem folha a pagar, tem férias a Legal. pagar, e todas as empresas têm ali os seus impostos a pagar. E a gente tem recursos que buscam essas informações nos outros módulos para já alimentar o contas a pagar do escritório. Perfeito. Legal. E como isso acontece, o André pode explicar para a gente como que acontece tecnicamente essa busca. Legal. Assim, eu acho que a mensagem em geral seria muito dessa robustez que o sistema tem, né, que o Matheus comentou antes, vem do fato de o sistema estar ali integrado já com os outros departamentos, ele é parte do mesmo ambiente contábil, né, que o cliente está usando, não é uma ferramenta separada. Então, o escritório de contabilidade, ao utilizar os demais módulos, contábil, folha, fiscal, a gente sabe que ele utiliza esses departamentos, esses módulos, né, para processamento das informações dos seus clientes, mas ele vai usar também para processamento das suas próprias informações, né, vai calcular as suas folhas, vai gerar os seus impostos e tudo mais. Legal. E a partir do momento que ele faz isso para si mesmo, né, ou seja, para o seu próprio escritório, a não ser que o escritório de contabilidade tenha uma outra contabilidade, mas geralmente eles fazem a sua própria contabilidade. Né? Sim. Esse Geralmente, não sei, né? Nunca diga nunca, mas Pode acontecer, né? Digamos, É vamos possível. dizer que é mais provável que ele faça a sua é mais comum que a gente vê no dia a dia. Então ele pode usufruir dessa robustez, né? Que vem desse fato de tudo estar ali como parte do mesmo ambiente. Legal. Então, a partir do momento que ele gera as folhas ou os impostos, né? Lá nos demais módulos, seguindo lá os processos dos demais módulos e tudo mais, o que são esses itens? Eles são contas a pagar do escritório, né? Então, automaticamente, eles vão aparecer no contas a pagar do escritório, com seus respectivos valores, informações relevantes, né, nas observações, vencimento e tudo mais. Uma vez que processados lá, o contas a pagar do escritório é alimentado automaticamente. Legal. Como isso acontece? A configuração ela é bem simples, ela permite variação de informação, então o gestor ele também pode customizar o seu processo através de planos, que são muito fáceis de serem configurados, né? Ele pode fazer essa customização, o contas a pagar vai ser alimentado automaticamente, e também a parte de pagamentos depois vai fazer parte também dessa integração com os demais módulos, né? Então é mais um item que o financeiro traz para o gestor, oferecendo aí agilidade, automação, segurança nos dados, né? Uma vez que ele reduz o volume de lançamentos manuais, possibilidade de erro humano e tudo mais. Sobra mais tempo para ele fazer a conferência, para ele fazer cruzamento de dados, fazer atividades mais analíticas mesmo, né? E assim por diante, né? A gente já bateu nessa tecla muitas vezes, né? Mas é isso aí. E se a gente for ver todo o contexto, né? Ver todo o processo em si, a gente só vê ganhos, né? É ganho de produtividade, é ganho de tempo, pode aumentar o teu faturamento, você pode melhorar o teu processo internamente, reduz tempo também, é só vantagem, é só ganho que o nosso cliente ele pode ter através dessa ferramenta, que é muito boa, muito legal. Nós estamos tendo uma procura muito grande pelo financeiro, tá, pessoal? Ultimamente está realmente sendo avassalador, assim, todo pedido que a gente tem, basicamente eles querem o financeiro, né, ou, não, a gente quer o financeiro também, mas é do cliente ou é nosso? Não, é para vocês. Pô, perfeito, é o que a gente precisava. Faz boleto? Faz. Ele dá para emitir uma nota fiscal? Dá para emitir. Então é completo, pessoal, é completo. E é exatamente aquele ponto que a gente comentou anteriormente, pessoal. Se porventura você ainda não conheceu, quer conhecer um pouco mais, ou quer fazer uma reciclagem do produto que você já tem e ainda não sabe utilizar, ou quer aprender coisas novas que você, além do que você já utiliza, fala com a gente, chama o nosso comercial ali, que a gente está preparado ali para atendê-lo e fazer o levantamento da sua necessidade. Até teve um dia que eu e o Douglas, a gente estava brincando aqui, que é a clínica SCI, né?
A gente cura a dor do nosso cliente. Ele chega para nós com uma dor, a gente não. O que você está sentindo? O que você precisa? O que está te dando dor de cabeça? Ó, isso daqui ele vai solucionar o teu problema de uma vez por todas. E é exatamente isso, e até um feedback positivo que a gente tem dos nossos clientes também. É que o nosso benefício, né, e eu não me canso de falar isso, é que os nossos módulos de gestão, e aí eu não estou falando só do financeiro, eles estão linkados com os demais módulos. Então, assim, a gente não tem uma ação externa. E o nosso cliente, que ele é contador, ele sabe a dor disso, sabe? Ele sabe a dor que é eu ter que tirar isso de outro lugar para colocar na folha, para colocar no fiscal, para colocar no contábil, e para fazer toda a conferência, o quão trabalhoso é. E isso ali tudo interligado, essas informações ali tudo ao vivo e a cores, facilita muito. Então, assim, eu tenho o financeiro todo com essas informações ligadas, eu tenho tarefas com essas informações tudo ligadas. Eu sou fã de tarefas. E tudo que a gente está fazendo, sabe? Então, se o André quiser dar um spoilerzinho aí do que vem, temos coisa boa aí fazendo pela frente. A gente está fazendo bastante coisa que nos próximos meses aí vamos liberar nos módulos de gestão, que vai ficar melhor ainda, vai facilitar ainda mais o dia a dia aí dos nossos clientes. São diversos módulos, né, Bia? É o financeiro, é o tarefas, é gestor de impostos, patrimônio. O temporizador, o orçamento mesmo vai dar um boom aí bem legal. Sensacional. Para ajudar bastante. E tem módulos mais específicos também, né? Que tem muito cliente que vem que vem pela Price e também porque não encontra em outro local. Como incorporadoras também, né? Sim. Variação cambial, COSIF, o BI Connection, que dá acesso ao banco de dados, né? Então, é bem legal, né? Sim. E, de novo, né? Todas as informações, tudo ligadas ali, então... Exatamente. É muito Esse bacana. pensou nos pontos, nos detalhes aqui do nosso cliente. É isso aí, facilitando a vida do contador, né? É o nosso lema, né? Se parece que a gente soa um pouco repetitivo, né? Falando dessa parte da integração, mas é porque realmente, tipo, vale um a pena. benefício. Vale a pena. Isso traz tanta vantagem que justifica a gente bater sempre nessa tecla, né? Exatamente. E aqui, hoje, a gente basicamente só arranhou a superfície, né? Porque o sistema tem dezenas de opções de... É só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Ali, incorporadoras, que tu falou, nem é do nosso módulo, né? Mas pensa, tu tem que fazer todos esses lançamentos das incorporadoras fora, que isso é um trabalho todo entre o contábil e o fiscal ali, para depois trazer isso para o fiscal e o contábil, fazer toda a parte de imposto, apuração e entregar esse CDSF. Meu, é uma trabalheira. Então, isso já está dentro do único ali, é um benefício... extraordinário. Acredita que ainda tem cliente que faz toda essa operação por planilha? Acredito. Tem cliente que faz o aluno por planilha, Por planilha. Né? É verdade, é verdade. Porque ainda não conheceu a solução da SCI. Ali, ó, cadê o número do Matheusinho aqui, ó? Ali embaixo. Aí, ó, liga pra ele. Vocês estão perdendo tempo, gente. É isso aí. Se porventura você também ainda não é cliente da SCI, também acessa lá o nosso site e faz um pedido de demonstração. E você vai ser muito abraçado ali pela nossa equipe do comercial para fazer exatamente aquele levantamento de todas as necessidades que você tem e solucionar de uma vez por todas as dores e um ponto que talvez esteja tomando muito tempo ali do seu escritório, né? Hoje essa parte da integração vocês estão vendo que é muito forte, então isso tudo vai ajudando, o sistema ele vai andando em conjunto com os usuários, ele vai trabalhando junto com a contabilidade, então facilita muito, pessoal, muito mesmo. Aqui a gente está tentando trazer de uma maneira mais leve, né, mais descontraída, mas a gente fez bastante live técnica com demonstração, então isso está disponível, né, no nosso canal do YouTube. Isso também, então, demonstrando no sistema, né, claro que tem as demonstrações, mas eles tornam até mais rápido, quem né? quiser dar mais ver assim uma fácil. Palhinha, vendo as telas do sistema, tem lá umas partes que eu mostrei lá da nossa parte de gestão, então dá uma olhada lá. E em breve a gente vai fazer umas aí pela frente também dos nossos módulos, né, André? O Celso ali, ele até mandou aqui, ó. Faz o Lalura em planilha e depois quer exportar para SF. Meu Deus, Celso, isso aí é terror, né? Filme de terror, isso aí, né? Não tem condição. Perfeito. Eu não sei nem como é que consegue. Não, deve ser uma loucura. Não, é. Mas perfeito, pessoal. E a gente teria mais algum ponto, mais algum conselho para o nosso cliente? Conselhos tem vários, né? Vários, né? A gente encoraja o cliente a explorar todas essas ferramentas, né? Então, elas já estão disponíveis ali no sistema, prontas para serem utilizadas, né? A gente tem uma documentação disponível, a gente está sempre disponível. Temos fax também?
temos fax. TV SCI. Temos fax, né? Temos uma Temos, grande tem quantidade de TVSI. fax. Né? Legal. TVSI também. E a gente está disponível, né? Para atender. Então, sensacional. quem ainda não utiliza essas ferramentas que a gente mencionou aqui hoje, pode ficar à vontade para procurar a gente vai demonstrar, vai tirar demais Legal. dúvidas, né? Perfeito. E outras situações de integração que o sistema também possui, que a gente não conseguiu mencionar hoje, mas a gente pode responder aí no ato, ou a gente vai mencionar Legal. com certeza em futuros podcasts. André, e se porventura o cliente ele tiver alguma sugestão de alguma inclusão no financeiro ou algum outro módulo de gestão, como que ele faz para solicitar para a gente? Ele vai acessar algum portal? Ele tem como fazer isso? Não tem como fazer essas customizações? Tem como fazer, como ele pode fazer, acessar a área do cliente, tem a área das solicitações lá, né? Legal. Solicitação de inovação, ele pode registrar a sugestão dele lá. A gente recebe essas sugestões no dia a dia, elas são lidas, né? A gente dá atenção para elas. E ela entra ali num processo nosso de triagem, tem essa opção de customização também, né? Se o cliente quiser optar por ela. Então a gente encoraja também o pessoal a registrar essas sugestões, né? Porque muito do que a gente desenvolve no sistema parte dessas sugestões. Perfeito. A gente faz ali todo um garimpo, né? Dessas ideias que surgem no dia a dia, e isso conta bastante, tem bastante relevância para o nosso processo de elaboração de ferramentas, na hora que a gente conceitua, né, as ideias do que a gente quer implementar no sistema, com certeza essas sugestões têm muito peso. Legal, exatamente. Se tiver alguma sugestão, ou até mesmo uma carência, alguma necessidade de alguma questão, um campo, um relatório, o que vocês tiverem de necessidade, realmente acessa lá, a área do cliente faz uma solicitação, pessoal, e a gente vai fazer toda uma análise, depois parte para os próximos passos. Tá certo? Temos mais algum ponto? Mais algum conselho? Olha, em homenagem a Ellen, eu trouxe 2 piadas hoje Ah, pra gente. eu não acredito nisso. Sim, essa é pra Ellen, tá? Olha só. Ellen, presta atenção, hein? Essa é pra você. Essa é pra ela. Então deixa eu pegar aqui, onde é que tá? Eu separei elas aqui. Ah, meu Deus, onde é que tá agora? Perdi. Ah, tá aqui. Por que o parafuso ficou tão caro? Porque o parafuso ficou tão caro? Não sei. Porque ele deu uma apertada no orçamento de todo mundo. Ai, cara. É ruim, mas é bom. É que assim, a gente tem uma linha de piadas ruins lá no time, entendeu? Então eu não poderia trazer uma piada boa. Então desculpa, Ellen. Eu, por exemplo, em não tua participo homenagem. dessa galera que faz piada ruim, né? Não, eu né? tô fora, não. Ai, meu Deus. Eu me isento, eu me isento. Mas eu disse que eu trouxe 2, né? Então a próxima eu vou tentar que seja um pouquinho melhor. Tá? Eu fui numa loja comprar um espelho, mas eu não pude comprar. Porque o espelho não refletia o meu orçamento. Ah, meu Deus. Essa é melhor que a do parafuso. Gostei mais dessa. Muito bom, legal. Então, Perfeito. é isso, né? Essas foram as piadas de hoje. Perfeito. E a música de vocês não vai rolar mesmo? É a do leilão? Eu fiz uma arrecadação? Eu não lembro da letra. Não, nós não fez, né? Hoje não. Não podemos fazer. Então a Vai gente ter que ficar para a próxima. Perfeito. Então é isso, pessoal. Estamos chegando no final aqui do nosso SCI Talks, né? O podcast da SCI. Se você chegou agora no finalzinho do podcast e não conseguiu acompanhar o nosso início, esse programa fica gravado no YouTube, né? Assim como todos os podcasts, eles ficam gravados. Então, se você quiser compartilhar, rever esse conteúdo, ou está fazendo alguma apuração e precisa verificar ou tirar alguma dúvida de alguma questão, procura ali no nosso YouTube, que tem um monte de podcast. Hoje é a nossa edição, acho que partiu de 60, não vou saber exatamente agora, mas 65? É isso aí, hoje a edição 65, então tem bastante conteúdo já lá no YouTube, e esse programa também pode ser executado depois no Spotify, onde vocês poderão ouvir ao longo do dia também, tá certo? E também todos os dias, a partir das 8h15, ao vivo no YouTube, você também recebe uma notificação dentro do sistema, tá? Então sobe um pop-up lá para você verificar, clique, ele já dá diretamente no link, por dentro da área do cliente e também pelo Instagram, tá certo, pessoal? Então não perde esses momentos que são sempre muitos ricos, tá certo? Tá errado, Muitos né? ricos. Muitos ricos em conteúdo. Beleza, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, um forte abraço. A gente se encontra amanhã novamente. Obrigado, Bia. Obrigado, Kátia, André. De verdade mesmo, é sempre muito bom estar com vocês, tá certo, pessoal?
Um excelente dia. Tchau, tchau. Forte Tchau, abraço. tchau.